A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos sobre o tema Migrações no Brasil, a Operação Acolhida. E para falar sobre o assunto, convidamos Paula Gomes, entrevistada da Fundação da Liberdade Econômica. Paula é socióloga, PhD em Relações Internacionais, na área de Política Internacional e Política Comparada pela UNB. Possui experiência como pesquisadora no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, no Brasil, e já realizou trabalhos no exterior com a OEA, Organização dos Estados Americanos, e a Organização Internacional de Migrações. Atualmente é coordenadora no Brasil da Conferência Americana de Órgãos Eleitorais Subnacionais e da Transparência Eleitoral América Latina. Paula, é uma satisfação recebê-la aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vinda. É sempre um prazer estar aqui com vocês e eu fico muito feliz sempre de poder transmitir tanta informação e tanto conhecimento para quem está nos escutando. Legal, é isso aí, Paulo. O nosso objetivo sempre é esse. E aí, para a gente começar o nosso papo, eu queria que você explicasse para nós qual o cenário atual da migração venezuelana no Brasil, né? Que é sempre um assunto não só muito delicado, mas polêmico, né? E a explicação do cenário desse contexto é muito importante para todos nós. A migração venezuelana no Brasil, ela tem como porta de entrada principalmente aqui a região norte. E a região norte, essa porta de entrada é sobretudo porque nós temos uma fronteira terrestre com a Venezuela, né? Além do Brasil também, a migração venezuelana ela se dirige muito para a Colômbia. Porém, diferentemente do relacionamento que a gente vê entre brasileiros e venezuelanos, o relacionamento entre venezuelanos e colombianos ele é um pouco menos harmônico. Então, acaba que a migração ela se dirige muito mais aqui para o Brasil mesmo e principalmente por ter essa fronteira terrestre que facilita um pouco a circulação e a mobilidade de pessoas. Nos últimos anos, o que a gente tem visto é uma mudança no perfil do migrante, né? A gente teve algumas ondas de migração, saídas da Venezuela desde o início da crise econômica que afeta o país. Então, inicialmente, a gente viu uma onda principalmente de profissionais liberais que saíram do país em busca de outras oportunidades de trabalho. Então, a migração, principalmente em meados de 2018, era uma migração muito próximo ao que seria uma migração laboral mesmo. Então, pessoas que saíam do país em busca de melhores condições de vida, mas muito focadas em questões econômicas e de inserção laboral nos países para os quais elas migravam. Então, a gente começou a ver esse início da migração no Brasil com esse perfil. Tem uma segunda onda que a gente vai ver que já vai diversificar um pouco mais esse perfil. Então, além dessa migração que ela era um pouco mais laboral, né, por assim dizer, a gente vai ver perfis de pessoas saindo também em busca de melhores condições de vida mesmo. Então a gente já vê um deterioro das condições de vida dentro do país que já não permitiam as pessoas, por exemplo, comprar itens até mesmo de higiene básico, comprar itens de alimentação, terem as mínimas condições de vida lá para poderem se manter na Venezuela. Então, o perfil ele vai começar a mudar um pouco, né? Sai dessa questão do mundo do trabalho mesmo e vai começar uma migração um pouco mais intensa, inclusive, e aí a gente já está em meados de 2019, vai começar a pandemia. A pandemia ela não interrompe esse ciclo migratório, então ele continua porque as pessoas ainda, né, por conta do Covid também ainda estão saindo. Então, além de questões econômicas de trabalho também, então questões sanitárias, em busca de tratamento de saúde também, ou aqui no Brasil, ou na Colômbia, ou nos países fronteiriços. Então a gente vai vendo esses diferentes perfis. Atualmente o que a gente percebe é uma migração que ela
realmente vem de pessoas que estão em situações de vulnerabilidade muito grande na Venezuela. Então, não somente pessoas que a gente vê aqui próximas da fronteira com o Brasil, mas pessoas que vêm de dentro mesmo, né, da Venezuela, que estão em situação de maior vulnerabilidade. Então, sem perspectivas de ver muita melhora no cenário econômico, no próprio cenário até mesmo familiar, né? Então, questão do desemprego, questão de o pouco poder aquisitivo das pessoas lá dentro. Então, eles, né, têm optado por ir para outros países, não só o Brasil, mas também outros Estados Unidos também recebe, Chile, os destinos são vários, porém o que há muito em comum é que eles, né, a maioria desses migrantes atuais, eles passam pelo Brasil, então eles acabam utilizando muito a fronteira terrestre para irem para outros países também. Então esse é o cenário que a gente tem hoje da migração venezuelana e que impacta, né, o Brasil. E Paula, quais as respostas que o nosso governo, né, o governo brasileiro, tem dado a essa migração? Como você muito bem destacou, é uma migração que tem inclusive por vias terrestres, né, dada a nossa grande fronteira e conexões, estradas, né, que a gente tem com a Venezuela. Como é que está a resposta do nosso governo? Então, para essa resposta, né, e vendo o perfil dos migrantes que estão vindo para o Brasil, uma das respostas foi a criação da Operação Acolhida aqui no Brasil. Também já em 2018, quando ainda estava esse primeiro perfil migratório, então vendo também essa questão, né, de que se utilizava muito o país como um ponto de passagem, então as pessoas estavam só passando pelo país, percebeu-se também um potencial de aproveitar, né, essa força de trabalho dentro do país, porque a gente fala muito sobre os problemas que a migração traz, mas também traz oportunidades, e as oportunidades elas são muito também de aproveitar essa força de trabalho para estados que demandam e que precisam. Então, uma das respostas foi exatamente a criação da Operação Acolhida. No início, a resposta migratória, ela especificamente no estado de Roraima, que era o estado que recebia mais migrantes, que estava recebendo maior fluxo, a primeira resposta veio principalmente da sociedade civil organizada. Então, as universidades, outras organizações não governamentais, elas inicialmente começaram a oferecer cursos de línguas para esses migrantes, oferecer algum tipo de acolhimento, de abrigamento. E aí a Operação Acolhida, ela vem, e aí já vendo as respostas, né, que já estavam sendo oferecidas pela sociedade civil organizada de uma maneira geral, então entra o Ministério do Desenvolvimento, né, Social para dar um suporte maior a essa questão migratória, né, o Ministério da Justiça também, começam a entrar as agências governamentais. E aí, principalmente, entra também a ajuda que a gente chama que é a principal hoje, que é a da Força Tarefa, que é exatamente essa, é quem coordena as ações militares também, em termos, por exemplo, de abrigamento, de recepção desses migrantes na fronteira, fazendo, né, cadastramento desses migrantes junto a organizações internacionais. Então, a resposta ela se tornou muito completa em termos do que poderia ser oferecido para esse migrante aqui. Tanto é que hoje a Operação Acolhida ela é uma referência, inclusive, até para outros países, né? A gente vê hoje, por exemplo, e aí o caso específico da Colômbia, porque a Colômbia também recebe muitos migrantes, né? Também recebe um fluxo muito grande de imigrantes venezuelanos. Então, a gente vê hoje que muitas das agências também reguladoras, dos órgãos que estão envolvidos na Colômbia com a questão migratória específica dos venezuelanos, buscam muito informações também do que a gente tem feito aqui em termos da Operação Acolhida para copiar, né? Para aproveitar também o modelo e levar para o país. Então, essa foi uma resposta que deu muito certo, continua dando certo e que atualmente tem mudado um pouco, né? Tem essa resposta, a gente tem hoje outras organizações não governamentais que estão atuando junto com a Força Tarefa, então a gente teve uma mudança no perfil, mas
a operação em si ela continua sendo a melhor resposta que a gente deu para essa questão migratória venezuelana no país. Muito interessante, inclusive, porque é uma questão humanitária, né? Não é só uma questão de, né, migração, se é bom, se é ruim, mas é uma questão humanitária. E seguindo esse teu raciocínio, né, o Brasil é um país que está passando, né, de ser um país de alto crescimento demográfico, né, para uma estabilização, o qual vai gerar necessidades, né, de todo tipo de profissional no futuro, né, para que a gente garanta o nosso crescimento. Então a gente precisará dessas migrações, né? E aí, qual o papel, queria te perguntar, né, qual o papel das empresas na recepção desses migrantes, principalmente aqueles que já estão interiorizados, né, portanto já estão estabelecidos no território nacional? Isso é muito interessante, Fred, inclusive porque, como você mesmo mencionou, a Operação Acolhida é uma resposta, né, teve um decreto presidencial que foi assinado de resposta humanitária a essa migração. Então, a gente vem desse foco humanitário, mas também de recepção, de acolhimento, né, que nessa parte a FT ela contribui bastante. E aí a gente vê hoje, então, com essa mudança não somente do perfil migratório, mas mudança da operação acolhida, um foco muito grande na questão da interiorização, a interiorização desses migrantes. Desde o início da operação acolhida, especificamente desde abril de 2018, começaram essas ações de interiorização, que é basicamente você identificar o perfil do migrante. E esse migrante, né, dependendo do tipo de trabalho que ele pode exercer, então ele é interiorizado para outras regiões do país que estão demandando aquela mão de obra. E aí as empresas, elas têm um papel fundamental nisso, porque são as empresas que, muitas delas vêm, fazem visita inclusive aos abrigos, e já a partir dessas visitas, elas já identificam potenciais colaboradores, né, migrantes que irão trabalhar nessas, né, não só empresas, mas empresas, indústrias. Um exemplo, por exemplo, tem a empresa Shining Box, digamos, uma das empresas parceiras, né? Então a gente viu que é uma das empresas parceiras que já veio fazer visitas e, né, conversou com a Força Tarefa, conversou com os, né, os responsáveis da Operação Acolhida e já fez todo esse trabalho né, seria um recrutamento de pessoas para trabalhar dentro das filiais da Shining Box. Então, esse é só um exemplo, mas assim, temos outros parceiros também, como empresas de frigoríficos que são, né, bastante grandes, que demandam essa mão de obra. Então, hoje a gente vê como fundamental o papel das empresas para esse processo de interiorização. A gente vê que realmente há um potencial de mão de obra e que ele de fato está sendo aproveitado e que as empresas elas têm um papel fundamental nisso. Então, cada vez mais a gente vê mais empresas, inclusive, não somente essas de muito, né, grande porte, mas até mesmo de médio porte, buscando esses migrantes que são qualificados para trabalharem com eles. Legal, Paula, muito obrigado e espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Migrações no Brasil, a Operação Acolhida. Paula, mais uma vez, obrigado e só para destacar que você está aí, né, na fronteira, né? Eu estou na fronteira trabalhando com isso. É muito legal você trazer a informação da onde as coisas estão acontecendo aqui para nós e para os nossos ouvintes. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, gente. Valeu, até a próxima. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEeconômica, e no Twitter, @FLEbrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.